Então Mateus vem construindo essa narrativa para que as pessoas entendam. Por isso que há alguns fatos marcantes. Jesus subiu ao monte para ensinar a sua mensagem, para ensinar a sua palavra. Moisés subiu ao monte para receber da parte de Deus a sua mensagem. E quando a gente entende isso, ele enfatiza, né, essa superioridade de Jesus. E Jesus, ele escreve lá no capítulo 5, não pensem, Jesus falando, que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma nem alguma desaparecerão da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, ele vem mostrando, olha, ele não veio falar outra coisa, não é outra coisa, ele está dizendo, é a continuidade, que agora os discípulos de Jesus eram um novo Israel, era aquilo que vinha sendo formado há séculos, esperado desde Abraão, desde a promessa lá do Adão, né? Então que haveria aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, que salvaria a humanidade, e agora ele está dizendo, é esse. Então o que estava sendo aguardado chegou. Qual é o contexto, né, daquele momento de Jesus? Às vezes a gente não entende por causa da perseguição. Jesus enfrenta oposição dos religiosos, mas também do império. Quem era o império? O império era Roma, que dominava o mundo daquela época. E para a gente voltar um pouquinho, Roma era uma república, né, que nos tempos, na sequência de Júlio César, o filho por adoção dele, Otávio Augusto César, ele adota o nome do pai e ele se torna agora imperador. Então ele sai da república para o império naquela ocasião. E a gente precisa entender esse nome para a gente compreender o que significa ser Messias e rei. E Mateus está argumentando justamente isso, ele é Messias e é rei. Então ele teria enfrentamento aos religiosos ao dizer que era Messias e um grande problema com o império ao dizer que ele era rei, porque havia só um imperador. E o Otávio, né, e depois o filho dele, que é o Tibérios lá, que depois está lá acima de Pilatos lá, o nome significa Augusto César, né, o maior, ele é Deus. E aí ele põe o nome como filho de Deus. Então todas as vezes que o imperador era anunciado, eles anunciavam ele como quem? Aí está o filho de Deus. Então vai anotando isso aí para você construir a figura. Então, aos religiosos, Mateus estava dizendo, olha, ele é o rei porque ele é descendente de Davi, e havia muitos séculos que já o trono de Davi estava desocupado, era a restauração, havia uma expectativa de que ele viria e fazer o quê? Enfrentaria Roma, o Messias, né, destruiria o império dominante, e o império então olhava para Jesus, aí está alguém que pode levantar um levante contra o império. Então havia um problema a ser resolvido. Era tão... Depois ele põe o nome, né, o Otávio, ele coloca o nome, ele completa o nome de pontifício, que é o quê? Supremo sacerdote. Então ele era filho de Deus e supremo sacerdote. Quem é que tem essas características? Jesus. Ele é o filho de Deus e o sumo sacerdote do sacerdote, o rei dos reis. Então, vai anotando isso, porque é esse o contexto do ensinamento de Mateus no processo como um todo. E quando ele começa a falar isso, havia uma outra questão, porque um ponto que Roma estabelecia quando conquistava as províncias, as colônias, era estabelecer a paz romana. Então, Roma chegava e pacificava à força povos que eram inimigos, porque não tinha interesse em Roma que houvesse guerra entre as colônias, porque o comércio que beneficiava o império. Então, quando eles anunciavam, o Otávio chegava no lugar, eles falavam, chegou a paz sobre todos. Então, olha aí, ele é imperador, ele é filho de Deus, ele é supremo sacerdote, sumo sacerdote, e agora ele anuncia a paz. Aí vem Jesus e diz o quê?
Eu vos dou a minha paz, não como o mundo propõe.